Oi, gente, tudo bem? Bem-vindos. Esse é mais um Fofoque Papo Reto e hoje a gente vai conversar com o Joviniano Rezende. Já vou apresentá-lo rapidinho. Olá, Luciana. Olá, Rafa, Johnny. Bem-vindos. Mais um Fofoque Papo Reto. Já vai começar. Hoje com a presença do Jovi, o Joviniano Rezende. Já vou apresentá-lo aqui. Só um segundinho. Oi, tudo bem? Bem-vindos, pessoal. Vamos chegando. Estou aqui aguardando a entrada do Joviniano. Rapidinho ele já vai chegar. Enquanto ele não chega, eu vou dizer para vocês, então, o tema desse Fofoque Papo Reto vai ser as psicorporais e a homossexualidade. Eu já vou explicar na introdução. Oi, beleza, Adriano, tranquilo? Bem-vindo. Eu vou explicar o porquê desse tema. E agora eu vou, então, apresentar o Jovi. O Joviniano Rezende, ele é mestre em filosofia e doutor em educação pela Unicamp, é psicoterapeuta corporal haitiano, analista bioenergético ligado pelo Ligari e CBT, membro do Instituto Internacional de Análise Bioenergética. Também é criador da Corposofia, que é um método ativo de ensino de filosofia e educação somática. Imagine, então, se o cara não é estudado. É só mestre e doutor pelo Unicamp, ligado às maiores associações da bioenergética do mundo. E já ele vai estar aqui para discutir esse tema conosco. Enquanto ele não chega, eu vou falar para vocês, então, por que eu escolhi esse tema para esse Fofoque Papo Reto. Porque acontece um desentendimento muito grande dentro das áreas das corporais com os textos antigos escritos pelos autores centrais de algumas das teorias. E assim como muita gente, eu estudei a partir desses textos e quando você começa a ler a visão que eles têm sobre a homossexualidade é uma visão muito deturpada, muito antiga, sempre ligado com alguma relação patológica ou algo pouco saudável, não natural. E apesar de, nos textos da Jovi, bem-vindo, apesar de os textos serem muito antigos, muitos das formações ainda fornecem textos que são vinculados com essas ideias. Oi, Jovi, bem-vindo, querido. Olá, tudo bem? Deixa eu ajustar minha câmera. Tá me vendo bem? Tô vendo só a testa aqui, Jovi. E agora? Aí, agora entrou. Entrou? Entrou. Ótimo. Você me ouve Tá. bem aí, Jovi? Eu te ouço bem, te vejo. Então, seja muito bem-vindo, Jovi. Eu estava te apresentando, já passei aqui o teu currículo. Eu queria agradecer muito sua presença, Jovi. Acho que dentro de tudo de negativo desses últimos tempos, se eu posso tirar alguma coisa de bom, foi a reaproximação com muitas pessoas a partir da aceitação desse mundo online, né? Então, agradecer aos meios, nos possibilitarem continuar construindo alguma coisa aqui dentro, né? E também a salvar a nossa solidão e esses corpos pandêmicos. Eu me excito, me animo de estar aqui na sua presença. Muito obrigado. Bom, peguei uma água aqui. Ótimo, muito bom. Uma água, um brinde. Ai. Jovi, então Eu que agradeço, viu? Eu agradeço o seu convite, querido. A confiança e tudo. Valeu, Jovi. Eu queria só dar uma contextualizada, Jovi, porque esse tema, vira e mexe, ele volta. Quem trabalha, acho que com as bioenergéticas, né, com as psicorporais, se debate com isso. E eu lembro desse incômodo que eu tive, mesmo na minha formação, né, de bioenergética e Reich, que eu fiz no centro haitiano, já não era algo muito claro a visão dessa abordagem, né, sobre a homossexualidade. E era um debate ainda bem incipiente, assim, não tinha muito formato, assim, né? Ao mesmo tempo que é um campo que hoje em dia atrai muita gente, né?
também, homossexuais também, né? E aí eu senti... E agora eu estava dando um grupo, eu dou grupos também recorrentemente, né? E estava falando sobre anel torácico, segmento torácico. E aí tem fala sobre ambivalência, identidade. E o texto que eu me utilizei realmente dá a entender que a homossexualidade era um problema um problema de identidade, algo mal resolvido junto com a ambivalência ali. E eu fui questionado por algumas pessoas do meu grupo e eu senti que eu não consegui fazer um debate satisfatório sobre esse tema, que eu não me atualizei o suficiente. E aí que surgiu essa ideia. Eu falei, poxa, eu vou chamar alguém que pode me ajudar com isso. Pensei em você. E antes de liberar para você falar, Jovi, eu queria também falar que eu assisti hoje o Joviniano Rezende, tem um canal, né, no YouTube, e ele mesmo tinha me indicado essa conversa com o Perisson Dantas, que também é filósofo e também psicoterapeuta das corporais. E eu adorei o papo de vocês, assim, Jovi, me esclareceu muitas dúvidas, assim, e me deixou mais ainda feliz de ter te chamado para estar aqui hoje. Então, agradeço muito mesmo a oportunidade. Ok, obrigado. Você me ouve bem? Perfeito. Tá. Então essa distância tá bom. Se eu não fico muito perto, e nem eu fico muito perto, às vezes é difícil, né? Para eu me ver, me enxergar. Eu vou propor, antes de qualquer conversa intelectual ou pensar sobre isso, uma sensibilização, né? É um exercício super simples, né? Eu desenvolvi todo o meu trabalho, só agradecendo, você já falou do Perisson, não, Perisson é da psicologia, mas o doutorado na psicossomática sobre trauma, que é um livro muito importante para a gente no Brasil, pensar trauma na bioenergética, numa tese psicossomática, né, que tem aí publicações, acho que, e além dessa intelectualidade, o Pérez é muito afetivo e fez esse debate comigo de um coração muito grande, né? Então, agradeço. Depois eu entro mais um pouco nisso, agradeço o Arthur pela disponibilidade. E eu fui o meu caminho, né, na filosofia e depois na psicoterapia corporal, me fez fazer um doutorado que juntasse corpo com filosofia, chama corposofia, né? E uma metodologia que eu uso na corposofia é sensibilizar para problematizar. Então eu criei aqui um pequeno exercício de sensibilização para a gente entrar em contato com. Eu não sei se vai ser bom, se vai ser ruim, você me conta. Mas é uma pequena ideia de sensibilizar. Então a gente vai, quem estiver assistindo a gente, vai tentar criar uma empatia com esses corpos, né? Criar uma empatia, que a empatia é uma capacidade do intelecto ligada à imaginação. Nosso intelecto tem várias funções: percepção, raciocínio, né, e imaginação. Então, a empatia é uma capacidade da imaginação para projetar sensações. Então, a gente vai fazer um exercício de empatia. Para mim, não vai ser difícil, porque eu passei isso na vida, mas talvez para outras pessoas seja muito estranho. Então, a gente vai ficar de olhos fechados. Respira até a sola dos seus pés e se apropria de quem você é. Né? Eu sou o Joviniano, eu sei que eu estou aqui hoje. Hoje é dia 1º de março de 2021 e eu sou o Joviniano. Respira, você é o Arthur, se apropria da sua identidade, que é essa identificação com a consciência no tempo e no espaço. Né? Ok. E agora você vai se imaginar como seria se você fosse gay. Imagina como que é. Mas não é um gay da sua idade. Imagina que você é uma criança gay que chega na escola, na primeira série, sabe que ela é criada numa família como qualquer outra criança, mas parece que ela percebe algo diferente dela e essa criança talvez já tenha uma consciência de que é gay ou que não é, mas ela é confusa em relação a isso. Então chegamos na escolinha, na primeira série, e a gente vai acompanhar essa criança. Como que é essa confusão, né, dos papéis para essa criança? Do que é ser um menino, do que é ser uma menina? E aí vamos passando para frente, lá para segundo ano, terceiro ano.
talvez já comece a ter, né, a puberdade, começam os hormônios vir com uns 11 anos. Aí a gente vai entrar numa sala de 6º ano, antigamente era 5ª série. E é como essa criança se percebe mais feminina, talvez a voz dela não é tão grossa, talvez ela tem um jeito mais feminino e isso é muito mal visto. Então ela vai ser olhada, ah, você é isso, você é aquilo, você é uma, parece aquilo outro, é menininha, e ser mulher é ser fraca, não parece uma mulher. Ah, isso é coisa de mulherzinha, olha como você anda, e sinta. E aí vamos perceber como que é para essa criança estar numa sala de aula. Como é que fica, Arthur, quando você imagina isso, como que é respirar? Como que é receber esses olhares de desconfiança, de reprovação? Talvez o que acontece muito com os bullying na escola, se não posso contar para minha família que eu estou sofrendo bullying, se eu conto para minha família que estou sofrendo bullying, eles também vão fazer bullying. Então, a homossexualidade é uma das minorias mais frágeis, né? Ela não é acolhida nem na própria casa, diferente de uma criança negra. Então, essa criança fica mais contraída ainda nessa sala de aula. Como que é respirar, onde o corpo contrai, ver se tem perna, talvez a perna já até sumiu, mas como que é essa energia? Ok. Perceba. Essa é uma percepção imaginada. E agora, essa mesma criança, que tem aí seus 11 anos, ela vai entrar no lugar da natureza. A família dela levou ela para brincar num parque. Existe um lugar da natureza onde tem árvore, tem um parque. E a gente vai imaginar que a gente está andando realmente numa floresta muito linda. Tem as árvores, os passarinhos, o aroma. Vamos lembrar do cheiro de mato, da floresta. Essa criança está num ambiente que ela está percebendo esse jardim ou floresta. Perceba como fica seu corpo. Como fica sua respiração nesse outro ambiente. Que parece ser mais seguro porque os pais que levaram, os pais não iam levar lá num lugar, uma floresta selvagem, é um lugar da natureza, mas ela consegue brincar, ela consegue sentir os pés talvez na grama. E veja como fica seu corpo nesse ambiente. E perceba se as árvores te julgam. Perceba se os passarinhos te julgam. Como que é o olhar desse passarinho? Como que é receber a relva? Como que é estar com a árvore? E veja se ocorreu algum câmbio, alguma mudança na respiração, ou se em algum outro lugar do seu corpo ocorreu alguma mudança, alguma transformação. E perceba que você, como criança, no jardim ou na floresta que você criou, pode simplesmente pertencer à paisagem. Você é um elemento do jardim, você é um elemento da floresta. Como fica a respiração? Devagarzinho, a gente vai voltar. Voltando a ser o Joviniano com a idade que ele tem hoje. Voltando a ser o Arthur com a idade que ele tem hoje. Esfrega os dedos dos pés no chão. Esfrega uma mão na outra. Se quiser, faz uma massaginha nos seus olhos. Se perceber algum lugar tenso ainda, solte. Como foi para você? Como foi no seu corpo essa escola e essa jardim ou floresta? Para onde você foi? Você foi para o jardim ou foi para a floresta? Me conta.
Eu sou do mato, né, Jovi? Eu fui pro Do mato. mato. Fui pra uma Isso. floresta bem frondosa, mas, Jovi, foi bem ruim, né? Foi bem ruim, na verdade, porque a lembrança da escola, né, independente de qualquer coisa, já é opressora em geral, né? Então, só de lembrar de ficar ali Ah, cara. organizado, sentado atrás do colega, nananá, nananá, eu já senti meu quadril sumindo, né? A respiração já foi, Quadril sumindo, olha que interessante. ela já foi diminuindo muito, né? E começou a esquentar meu peito, minha cabeça aqui, né? E conforme você foi colocando os detalhes das sensações, isso foi piorando até ficar quase só um nó aqui, a cabeça quente, né? Assim, Subiu. de uma falta de lugar, né? Porque não tenho, né? Na escola, na adolescência já é todo um drama, né? De socialização, muito bullying, né? Uma reprodução da estrutura violenta que a gente vive e de repente se colocar a pessoa não tem um lugar em casa, não tem um lugar na escola, né? Não tem, foi bem ruim de ouvir. A floresta foi boa. Por essa foi boa. O Johnny falou alguma coisa. Johnny, na Aqui, ó. escola foi desesperador. Sensação de encolhimento e com os ombros para frente subindo, encolhendo. Olha que bárbaro, né? Johnny, você parece, né, o Arthur, no campo totalmente contrário. Então, o que eu quis trazer para vocês? Como terapeuta corporal, como psicoterapeuta corporal, que busca flexibilizar o corpo, que busca liberar o conflito da neurose nos corpos, né? Que memória celular, que memória corporal tem esse corpo gay? E aí a gente pode pensar no corpo trans, que é uma outra singularidade, tem muito mais questões. A gente pode pensar no corpo lésbica, nos corpos que não se enquadram no que se espera. E aí dá uma sensação de vergonha. A vergonha é um sentimento moral. Lá, o Adam Smith escreveu Teoria dos Sentimentos Morais quando o capitalismo estava se formando. Para dizer, olha, esses sentimentos são importantes para o capitalismo se manter. Culpa, vergonha. São importantes, servem ao sistema. Tem dois lados, né? Claro, se você convive com uma pessoa que faz um monte de mancada e não sente culpa, é terrível. É o que a gente está vivendo agora, né? Com todo o negacionismo do coronavírus, pessoas que são negacionistas não têm a mínima culpa. É terrível conviver com essas pessoas sem culpa. Mas a vergonha... de onde vem? Para o Adam Smith, qual é a função da vergonha? E aí isso vai passar por vários autores, inclusive no que eu fiz o mestrado, que foi o John Rawls. Qual é a função da vergonha? Ela tem uma função social. Ela aparece quando eu não cumpri o meu papel. Então, vamos supor, o Arthur falou, Juviniano, você faz uma live comigo? Sim. E aí, se eu não tenho culpa nenhuma, eu falto da sua live e não tô nem aí, entendeu? Aí você fala, Juviniano, você não apareceu na live. Ah, pô, pois é. O que você espera de mim? Tipo, olha, se toca, que mancada que você deu, culpa. E vergonha, nossa, que desculpa, Arthur, eu não cumpri meu papel de quem ia fazer a live, eu me sinto envergonhado. Isso é importante para a sociedade funcionar, mas para a sexualidade, como que isso chega para a gente, né? Você não cumpriu o seu papel. Qual é o seu papel? Fodão, come toda, ser menino. Eu posso te mandar uns textos legais depois. Ou as pessoas podem me adicionar no direct. Tem um texto muito legal, eu vou esquecer o nome da autora, chama Ser Menino, que um cliente me passou semana passada. Um cliente que está num grupo de homens me passou, Ser Menino. E tem a fala do professor Paulo Albertini nas 3 bios, que é Reich, homossexualidade. Conversei com ele hoje, ele me passou de novo no grupo, né? Que ele tem anos, falei, por favor, eu preciso um e-transfer, eu posso passar para vocês também. Eu estou trazendo isso para a gente sentir, porque intelectualizar é fácil. Para mim, que pensa, pra cacete. Mas, né, sentir é sempre um desafio quando a gente não está no lugar do outro. De onde vem essa vergonha? Você não cumpriu o seu papel de ser menino. Numa sociedade que tem mais de 6 mil anos de patriarcado, que ser homem significa estar em primeiro lugar, ser o melhor e etc. E ser uma mulher significa estar em segundo lugar, ser frágil, não ter força. Então, para esse menino que parece uma menina, ou que faz, ou anda, ou fala como uma menina, a mensagem é, olha, que mulherzinha,
a mensagem que vem é: olha, que desqualificado, que vergonha você parecer isso, porque ser mulher é muito vergonhoso, não seja uma mulher, elas são terríveis, você tem que ser assim, porque isso é o melhor que a gente tem. E aí vem uma vergonha. E aí você tem os movimentos LGBTs desde as primeiras paradas de São Francisco, o filme Milk, né? Quem gosta desse tema tem o filme Milk, que mostra as primeiras paradas. É a ideia do orgulho LGBT, quer dizer, não é uma vergonha, tem orgulho de ser você, porque é uma vergonha do ponto de vista de uma sociedade que foi, no caso Brasil, uma sociedade que foi colonizada por homens brancos, europeus, ricos, exploradores e etc. E o desejo, né, que o Reich já explica lá no Psicologia de Massa e Fascismo, né, que é esse desejo de querer ser o opressor, né, essa coisa maluca que existe na gente de se identificar com isso e ficar nessa eterna luta, é muito fortalecido no momento atual, no capitalismo neoliberal, pelo discurso do você tem que ser o top, você tem que ser especial, você fez um sério, você tem que estar sempre no maior lugar, não sei o quê. Isso gera uma competição entre homens e mulheres, entre os próprios gays, enfim, essa competição ela atravessa. E aí, qual é a ideia da floresta? Quando a gente entrou na floresta, a árvore te julga? Não. Como é que a respiração fica? Pelo menos a minha fez assim: nossa, que bom, uma entidade que não me julga, uma árvore, né? Um passarinho, como que ele te olha? Ele não olha achando que você está certo, você está errado. Ele simplesmente, você compõe o ambiente, você pode fazer parte, né? Só uma leitura aqui que o Antônio comentou aqui, ó. Eu fui para a floresta, não julgam. Né? Ele já colocou esse porcenão aqui, né? E a Melina dança também, vontade de sair correndo, né? Sentiu uma sensação de liberdade, né? Ou de vontade de sair correndo da escola, né? Pode ser também, né? Você corre da escola. Você corre da escola para a floresta. Não vamos voltar para a floresta. Mas então... Oi, pode perguntar, eu falo muito. Não, imagina, Jovi, por isso que eu te chamei. Se fosse quietinho, eu não chamava, não. Era... Ô, Jovi, vou fazer... Então, só para ver se eu estou compreendendo certo, então. Então, você está dizendo, então, que essa é um projeto, essa culpabilização em cima do indivíduo homossexual é um projeto, então? É assim mesmo que se fez para... Faz parte de um projeto muito maior. Faz parte de um projeto muito maior de domesticação dos corpos e de defesa de um normal, de uma naturalização de um normal, né? Então, acho que pensando na filosofia, o Foucault traz muito essa contribuição, né, da discussão do normal e do patológico. Então, pensa nos corpos, como que esses corpos devem ser, né? Como que esse corpo tem que ficar, como que esse corpo tem que sentir, como que toda essa formatação, né, ela vem com um pacote da heterossexualidade junto, porque é o ideal, né? Então vamos pensar lá, eu acho que tem um livro muito legal, que ele não está traduzido, quem quiser traduzir, gente, ele é desse tamanho aqui, é uma coisa gigante, que é a História, Conceitos da Psicoterapia Corporal, do Michael Heller, que ele pega toda a história da psicoterapia corporal lá atrás, passa pela filosofia, e lá atrás mesmo, esse livro é maravilhoso, ele pega lá na Índia, lá na China, que corpo, e depois ele pensa para a filosofia ocidental, que é Platão e Aristóteles. Vamos pensar nesses modelos. Ele vai dizer que a psicoterapia corporal, como a educação, como qualquer coisa, sofre com idealismo, sofre com a idealização. Então, quando esse passarinho não me julga, porque ele não impõe para mim nenhum ideal, sabe? Ele simplesmente eu compõe a paisagem. Agora, na escola, você tem... o Vitor está falando corpos dóceis, né? Eu vou chegar nos corpos dóceis, vou tentar, né, gente? Lá na minha tese, doutorado, eu faço esse negócio devagar. Vou passando um por um, até chegar nos corpos dóceis. Eu vou resumir a ópera numa coisa, que é... o passarinho não me impõe essa sensação, a árvore não me impõe essa sensação, o riacho que você imaginou, talvez você imaginou um riacho, pé na água, pé na grama. Nossa, que beleza, né? Um ambiente que não me julga. O que acontece com a idealização, né? Ela vai vindo, ela vai sendo passada. O primeiro idealizador forte assim é o Platão, né? O Platão vai dizer que o mundo das ideias é melhor que o mundo sensível.
A verdade está no mundo das ideias, o protótipo está no mundo das ideias. O Aristóteles não tem a ideia de mundo das ideias, ele vai pegar, vai buscar na experiência, organizar os nossos princípios de raciocínio numa lógica. A lógica do Aristóteles também é dual, porque ele vai dizer identidade, não contradição, terceira opção, excluída. Ou você é ou você não é, né? Ou é ou não dá para ser e não ser ao mesmo tempo, terceira opção, excluída. É uma racionalidade excludente. E você cria protótipos ideais. Pensando no Platão, no diálogo da Alcebiades, se você lê, você vai contextualizar que a homossexualidade era ideal. Alcebiades queria ter contato com Sócrates, porque aquilo era ideal. Então ele sofria porque Sócrates não dava moral para ele. Então, assim, era uma idealização. Vai passando a história, a gente vai mudando as idealizações que servem para aquele sistema. O Reich já ensinou isso para a gente, né? O caráter, ele tem uma função sócio-histórica, ele não é um naturalismo. Ele é formado a partir das contrações que os corpos precisam para se adaptar e seguir. Como que eu estou trazendo isso para hoje? Para você trabalhar com uma pessoa que está tensa e para ela a sexualidade não é uma questão. Ela não tem questão com a sexualidade. Mas se você, como terapeuta, tem uma questão de idealização, de que, que a pessoa genital, né, vamos pensar nas fases do desenvolvimento, que a gente trabalha, né? Oral, anal, depois chega no genital. Então tem que descer, a gente está na nossa jornada dos segmentos, né? Então a gente desce essa energia para a pessoa ficar mais assertiva, mais presente, etc. Ok. Toda essa teoria da genitalidade, ela foi muito idealizada. Então você vai ter ali o orgasmo ideal. Isso é uma coisa que eu discuti numa outra live que eu te passei com o Nicolau Maluf, né? Do livro do Reich, Psicopatologia e Sociologia da Vida Sexual, a primeira função do orgasmo. Que é a primeira. Depois tem o outro livro, que é a função do orgasmo, que a gente tem a capinha vermelha, que eu fiz com a Adriana, essa discussão. Bem, nesse livro, primeiro, você vai ter vários tipos de curvas de energia que o Reich está pensando, curvas orgásticas, né? Que é muito importante, que é quando ele passa da psicanálise, que é da qualidade só, né, da energia para a quantidade de energia descarregada. Isso é uma grande contribuição. Aí, quando você vai ter as descrições na função do orgasmo, você fala, nossa, gente, eu quero ter esse orgasmo que está escrito nessa página aqui, olha, que é uma coisa fantástica, que entrega e conecta com... Depois, lá no final da vida, tem a superposição cósmica. Você fala, meu Deus, eu quero ter isso aqui, ó. Você tem a superposição, você alcança, etc. E, de certa forma, quando ele escreve, isso é legal da reflexão do Paulo Albertini, ele vai escrevendo em momentos históricos e vai situando historicamente. No momento em que a homossexualidade era doença, tinha um CID, era uma doença, e etc. Você vai ter o Lowen como discípulo do Reich no livro Amor e Orgasmo, seguindo a mesma linha, porque é um momento de patologizar, não é um momento de trazer a compreensão da singularidade, diferenciações, e aí a gente pega. O Perisson compartilha as experiências dele lá, eu compartilho as minhas também, terapeutas lá da década de 70 e 80, né, que eram os primeiros, né? Eu fui fazer há 20 anos atrás, mas eu peguei ainda terapeutas com uma visão muito idealizada, né? Foi minha primeira, então é uma coisa de tipo, olha, isso aqui você vai ficar young, se fizer isso assim você vai ficar forte. Mas ela trabalhava, e é um tipo de abuso. Ela trabalhava nessa perspectiva de que era um desequilíbrio isso. Cara, você tem que ficar genital. E aí ficar genital significa comer uma mulher, né? Ficar genital é isso, né? Ficar genital. Você fala, então você já fica na falta. Olha que terrível. E é importante a gente ler Deleuze e Guattari, né? Entender a esquizoanálise um pouco, pelo menos, para perceber como a psicanálise ela tem falhas. A psicanálise é ótima, eu gosto bastante. Mas a gente tem que atualizar tudo, gente. Século XXI, clica no botão do download. E aí, Deleuze e Guattari faz muito download de como que esse discurso da psicanálise, naquele momento que eles escreveram, era um discurso muito... Hoje a psicanálise não é a mesma que Deleuze criticou. Muita coisa se mudou. Mas aquele momento era um discurso de falta. Então, se você fala com a pessoa a partir da falta, você despotencializa o desejo.
Porque ela nunca está em função do que funciona na vida dela, mas ela está buscando suprir algo que ela não tem. Então a força não está agenciada no presente, ela está presa em algo do passado. E isso é capturar o desejo das pessoas para adaptação. Pare com isso. Não é legal. Quando você começa a agenciar as pessoas, olha, o que te potencializa? O que te encanta? Você joga ela lá na floresta que ela gosta, me fala como é que é essa floresta. É assim, assim, ela vai para o lugar onde ela sonha, onde ela se encanta. Você joga ela de volta na escola. Eu não fiz essa maldade com você, que era voltar para a escola. Como é que ficou? E agora? A gente poderia fazer para experimentar esse trânsito, né? E depois voltar para a floresta. Mas eu acho que vocês captaram o exercício. A ideia do movimento de como que é um lugar onde eu sou julgado, onde falta sempre, e eu não tenho nariz assim, e a menina sofre porque ela é gorda, e a outra sofre porque é magra demais, e o outro sofre porque o nariz é comprido, e o outro que está com a cabeça chata, sei lá, tudo é bullying. E aí, esse ambiente, nossa, é muito opressor. Então, você propõe um outro lugar de potência. O que funciona para você? O que funciona? Aí a pessoa vai dizer, não, olha, minha sexualidade... A gente vai trabalhar com pessoas que não estão na fase genital, nesse sentido, né? Elas não estão ainda, elas querem experimentar a sexualidade. Experimentar a sexualidade, experimentar que essa geração que eu trabalho é muito mais tranquila. É muito mais tranquilo. Eu tinha uma escola que eu trabalhei até perto de casa, as professoras, assim, ficavam incomodadas. Ela falou, agora aquela menina a gente não sabe se namora uma menina, se namora um menino. Eu falei, você está incomodado com o quê? Deixa ela experimentar. Né? Então, essa possibilidade de que isso já estava lá atrás na psicanálise, um conceito do Freud, do perverso polimorfo. Né? O perverso polimorfo pode ser qualquer coisa, mas a partir dessas mortes internas da sexualidade, ou da heterossexualidade, ou da homossexualidade, esses enquadramentos, a gente tira muito da potência de fluir na vida e do prazer. Então, pensando no nosso trabalho que você trouxe para a psicorporal, que o Reich é uma referência, né? Se essas terapeutas que tivemos experiências, né, que a gente compartilhou, com esse ideal, como que fica o corpo dessa pessoa? Contrai, fala, mas então não tá. E aí vem a vergonha, vem todo o pacote de adaptação, né, que tem todo um pacote de adaptação aí do desejo. E é muito perigoso, porque a gente não está só agenciando comportamento, a gente está capturando o desejo da pessoa. E isso pode levar à morte, à negação da vida. Esse é o que seria mais anticorporal, assim, psicorporal que pode ser, né? Porque Jovi, também eu faço recorrentemente uma crítica, assim, até ao Lowen, muitas vezes, né? Por esses textos muito ruins que ele tem sobre esses temas e sobre sexualidade em geral. Eu não gosto da forma que ele aborda, acho muito... Mas eu entendo que era outro momento, outro contexto, não estou aqui para atacá-lo, né? Mas eu vejo uma tendência, às vezes, principalmente com a força dos selos internacionais, né? Das pessoas tornarem aquilo estanque e transformar aquilo numa religião. Então, um livro que foi escrito por um ser humano que estava estudando nos anos 50, obviamente ele não tem mais o valor hoje em dia, né? Então ele não pode ser lido como uma Bíblia, né? Um livro é um livro, ele não é uma Bíblia, ele não tem uma verdade absoluta, ele está avançando as teorias que ele aprendeu com Reich, ele está ampliando, olhando para a sociedade americana daquela época, né? E aí, então, eu sempre gosto de de falar isso, que minha questão não é com o Lowen, né? Que não é... ele contribui e muito com essa área. Talvez ele seja fundamental. E para eu que sou o cara que gosto muito das práticas, eu adoro as práticas do Lowen. Assim, atualizando, mudando, mas, tipo, o que ele pensou ali, para mim também funciona demais, é o que eu mais uso. E gosto sempre de falar também do Gaiarsa, que é pouco falado, né, Jovi? Porque o Gaiarsa também lançou um livro muito parecido, né? O do Lowen chama Sexo, Amor e o Seu Coração, se eu não me engano, né? E o do Reich chama... Sim, mas esse do Lowen é bom. Esse do Lowen é muito interessante, porque ele não entra na questão do gênero, ele fala do contato e da conexão. É um livro muito bom, eu uso bastante. O problemático foi o amor e o orgasmo. E aí vamos falar do que a Odila traduziu o Lowen muitas vezes no Brasil. E, ela estava participando dessa conversa, ela falou, Odila Weigand. A Odila, ela traduziu e escreveu um livro de ground muito bom, que chama Ground de Autonomia. O que ela diz?
que no fim da vida, o Lowen não tinha aquela postura, mas ele não escreveu outro livro sobre isso. Mas nas conversas ele não tinha aquela postura de 1965, que é quando a edição. Em 98, que ele faleceu, né? Em 97, 90, ele era outra visão, tanto que ele tem professores homossexuais no Instituto. Né? Tem treinadoras lésbicas, gays, pessoas que estão muito ligadas a ele, e ele recebia super bem. Ele não colocava isso como questão para a pessoa, se isso não era uma questão para a pessoa. Né? Isso é interessante ver como o Lowen vai evoluindo. Depois você me fala melhor do Gaiarsa, que tem até um vídeo do Gaiarsa, né, no YouTube sobre homossexualidade, e ele é tão direto e tão claro, falou, isso não é problema para mim, né? É muito legal. Me fala desse livro aí do Gaiarsa. Ele tem, então, um semelhante que se chama Sexo, Reich e Eu, que é onde ele dá a visão dele, é praticamente, né, e é um livro um pouco mais recente do que esse do Lowen, e onde ele começa, na verdade, lendo Os Sonhos do Freud. É bem engraçado esse livro. Que aí ele pega relatos do Freud de sonhos antigos e vai analisando o próprio Freud, né? Ele era bem um cara ousado, né? E depois, tem um que também ele fala Amores Perfeitos, que esse é bem mais recente, foi um livro que é feito sobre várias conferências que ele deu em Brasília sobre o tema, na época que Brasília tinha muitas comunidades do Osho, vivendo a liberação sexual, e o Gaiarsa é um ícone da contracultura de São Paulo também, nesse mesmo lugar, e a história dele mostra isso, né? Como ele foi incorporando essas ideias, e isso foi mexendo com tanto a clínica quanto o trabalho dele. Que é esse, então, Amores Perfeitos, onde ele já vai falar de muito mais próximo do que a gente fala hoje, do poliamor, do amor livre, das várias possibilidades de amar. E tem, agora para te devolver, Jobi, tem um cara, ele é um psiquiatra, amigo meu, mais velho, que ele me falou uma vez, eu não estou me lembrando da onde que ele tirava, mas ele falava que ele considerava assim, o número de inclinações ao sexo poderia ser definida de 3 formas. Assim, 3 tipos de mente, 3 tipos de corpos e 3 tipos de objeto de desejo. Então, como se eu pudesse ter, por exemplo, uma mente mais feminina, uma sexualidade mais masculina e um corpo masculino. Ou eu pudesse ter. Então, essas combinações todas são variantes do que seria possível você ter em termos de sexualidade. E hoje em dia, acho que a diversidade é muito grande mesmo, né, Jobi? Eu tenho um filho, né, de 17 anos, então eu não sou tão velho assim, eu acompanho, agora ele está se formando, eu me formei faz tipo uns 20 anos, mais ou menos, e não tinha uma diversidade tão grande. Era muito mais encoberto, ainda que já houvesse, né, homossexuais e tal, mas você não tinha esse trânsito pelos gêneros que a gente tem hoje, assim, né? E mesmo essa questão das indefinições, né? De não querer ser definido, né? Eu não quero ser definido aqui nem ali. Eu quero transitar, né? Eu quero ser o que eu sentir, assim, mais um fluxo, né? Vamos falar esses gêneros fluidos, né? E agora o que eu queria te perguntar, Jovi, é nesse sentido, que eu acho muito importante a gente colocar essa questão, né? Que não é tão óbvia para mim. Então, pode ser que isso não seja uma questão, certo? Pode ser que você não se identifique com a sexualidade do teu gênero, mas isso não seja uma questão a ser trabalhada de jeito nenhum. Mas você já viu isso acontecer, Jovi? Tem algum espaço de acolhimento bom assim? Como seria a pergunta? Isso não é uma questão para a pessoa, e aí a pessoa colocar isso como uma questão? Não, você falou que isso pode acontecer, de não ser uma questão. Mas você já viu alguma vez alguém que teve esse fluxo ou esse acolhimento tão grande da família e todo que não foi uma questão? Isso que para a pessoa pode muito não difícil. Ser, mas para todo mundo é. Isso. O que eu quis dizer com a questão de não ser uma questão é do tipo, você está com um terapeuta, e aí a pessoa chega com uma demanda do tipo, olha, eu quero melhorar meu desempenho no meu trabalho, porque eu estou me sabotando, etc. Eu quero melhorar isso. E o terapeuta lê aquela homossexualidade como um distúrbio, ou a transexualidade. O Lacan tem uma história, né, de Karen lá para Lacan atender uma trans, né, uma mulher trans, e ele não queria atender, porque para ele aquilo era um distúrbio de psicose. Não estava na ordem da neurose. Olha como era. E hoje a gente tem livros de psicanálise sobre transexualidade. Tudo
muito mais atualizado, né? Então, se eu tenho essa visão lá de trás, eu posso querer trazer para essa pessoa que algo que acontece na profissão dela tem a ver com a questão do gênero. Então, isso que eu estou dizendo, se para a pessoa aquilo não é uma questão, a gente não tem que trazer aquilo como questão para colocar minhoca na cabeça da pessoa, porque ela já está tranquila com aquilo, né? Ela já, sei lá, já fez terapia, ela já saiu do armário dela, já está tranquila. E aí, se o terapeuta tem essa visão patológica ainda, né, ele pode reinfectar aquela pessoa de um preconceito que ela nem já elaborou. Eu trouxe bastante disso. Agora, pensando noutra faceta da sua pergunta, que é possível, né, para uma pessoa que tem uma orientação, acho que é limpar várias coisas aqui, né? Primeiro, o homossexualismo não se fala mais, porque o sufixoísmo é usado para patologia, o distúrbio em homossexualidade, porque é comportamento, né? Isso é importante a gente trazer. Outra coisa também, escolha sexual. Gente, escolha sexual, a gente está lidando com algo do inconsciente, a gente não escolhe algo inconscientemente. Então, a palavra mais adequada é orientação. Então, se a pessoa tem essa... né, Jovi? Uma orientação. Orientação é como se você estivesse andando numa rua e tem várias placas, né, e sinalizações, e você quer chegar em tal lugar. Então, todas essas orientações, elas influenciam na direção. Então, pensar que a ideia de escolha é do tipo assim, eu acordei hoje e escolhi, Gente, quem vai escolher assim uma opção que vai apanhar na rua uma mulher trans que morre por dia? Você fala, não escolheria racionalmente. São várias orientações, né, que ocorreram ali. Por isso que fala, eu vou bater nessa criança até virar homem. Que é isso? É muita violência, porque existem vários fatores ali que não são da ordem da escolha, né? Então, pensando que se a pessoa tem essa orientação num contexto de uma sociedade capitalista, neoliberal, que tem 6 milhões de patriarcado, branca, heterossexual, eurocêntrica e todo o pacote que a gente desceu aqui, a neurose não é propriedade só de gays, né? A neurose não é propriedade de lésbicas e transexuais, nenhum dos LGBTQIA+, são grandes proprietários de neurose. A neurose pertence ao núcleo do conflito que a gente nasceu, de propriedade, de relações de autoridade, né? Seu caso, se eu comprar uma bicicleta, essas questões. Todos esses conflitos não são exclusividade de uma orientação sexual. Isso. Agora, se essa orientação sexual se dá num contexto em que existe um padrão valorado, um modelo a ser seguido, com certeza, ali teve várias questões de enfrentamento, de posicionamento, conflitos internos, etc. Que se a pessoa escolher trazer para trabalhar na sua sessão, você trabalha. Mas não traga isso para a pessoa como esse é o problema da sua vida. Talvez não é. Talvez o problema da vida dela é que não consegue ser assertiva e falar, me paga mais meu trabalho, entendeu? E aí só vai ter questão com autoridade. Questão com autoridade qualquer neurótico tem. Sim, com certeza. Assim, só também trazendo aquele recorte, né, Jovi? Acho que mesmo Reich, né, que é esse ícone tão grande pra gente, né, na corporal, acho que há de se convir que ele também idealizou muita coisa e a gente olhando para a história dele percebe também, né, o porquê, mas isso acho que pode ser dito abertamente, né, esse homem ideal genital é o mesmo do iluminado, né? É o mesmo caminho do iluminado em yoga, o iluminado hindu. Tanto que no final, né, o assassinato de Cristo, Jesus Cristo é o ideal do genital, né, do desencoraçado. Então. E aí o que acontece? No assassinato de Cristo, ele já começa o livro citando o Rousseau. O Rousseau, ele vai, né, tem uma reflexão do Paulo Albertini que eu fiquei sabendo há pouco tempo, eu tinha escrito isso em 2016. Eu escrevi um texto, era Hobbes e Rousseau, né? Como que são esses corpos no capitalismo, e o Paulo Albertini compara, Hobbes está para Freud, Rousseau está para Reich. Nesse livro, ele começa citando o Rousseau, no Assassinato de Cristo, com esse ideal romântico, né? Eu falei, olha, imagina que você está na floresta, você compõe esse ideal de natureza. E aí, para a homossexualidade, o ideal de natureza é terrível, sabe por quê? Que vai ter os caras que vão dizer, tá vendo? Isso não é da natureza, isso não tem na natureza. E isso é uma falácia naturalista, porque você tem mais de 200 espécies já, com casos, já existem os casos de homossexualidade na natureza, né? Na floresta ali. Então, essa ideia do ideal natural, da pessoa, etc. A gente tem que pensar
qualquer pessoa que tem um sonho, tem um ideal, aquilo pode até orientar, mas se ela vive naquilo, ela vai ficar o tempo todo frustrada, porque a realidade é composta de dialética, etc. Eu acho que, pensando só fechando esse raciocínio, né? Ele passa pelo materialismo histórico dialético, depois ele vai chegar no Reich, né? Vai chegar no funcionalismo, né? O materialismo histórico dialético é uma ideia... O que é a ideia da dialética? Tese, antítese e síntese. Então, ainda tem no Hegel, por exemplo, uma paixão pela síntese. Uma paixão ali tudo vai ser reconciliado, o homem unitário, não sei o quê. Depois, no Marx, a síntese gera uma outra coisa, uma antítese. Então, no Sartre, a negação da negação da negação. A gente vai olhar hoje muito mais, eu vejo assim, para uma síntese disjuntiva, que é o que o Deleuze vai dizer. As nossas sínteses, elas não são para unificar o ideal agora não existe mais conflito, nós estamos reconciliados e iluminou, né? A ideia é que a gente está vendo no cotidiano, com vários conflitos inerentes ao cotidiano. E a nossa busca aqui na nossa conversa de fazer uma síntese, de certa forma, né? Você fala, eu falo, a gente está buscando uma orientação para a nossa fala, ela não vai se fechada. Ela pode abrir uma outra conversa, ela pode abrir uma outra coisa. Então a gente faz sínteses disjuntivas. E aí a lógica não é a do Aristóteles, ou é isso ou é aquilo. É e isso, e aquilo, e aquilo, e aquilo, e esse também, e branco, e preto, e pobre, e gay, e trans, e. Porque isso cria uma possibilidade da diversidade compor a paisagem. E não anular elementos da paisagem. Né? Eu falei pra caramba. Vocês me matam, cara. Você, a Fernanda, esses filósofos. Vocês veem aqui, Jovi, eu vou te falar. Menos de 10% da população brasileira tem acesso ao ensino superior. Desses 10%, menos de 3% estão nas federais. E menos de 1% é doutor. Então, Jovi, tem que explicar muito mais, cara, essas coisas que você está falando. Mas é muito mais. Tem que... Mas deixa eu... Uma brincadeira, uma provocação, claro, mas a Fernanda, que eu digo, Fernanda Carlos Borges, né? Ela também é pós-doutora. Sim, eu assisti vocês semana passada. Fiquei assistindo vocês. A Fernanda me explode minha mente. Eu adoro aquela mulher. Ela é demais. Mas ela traz muito ela tem trazido com frequência essa ideia do movimento, da própria estrutura do movimento como algo dialético, né? Então, nessa estrutura, né? Tem sempre um contraponto antes que haja o movimento em si. Então, ela coloca... Fernanda, se estiver vendo ou estiver falando errado, depois você me corrige. Ela coloca assim, então, que existe a dúvida, é inerente a qualquer postura. Porque a postura precede qualquer atitude. Só que ela já está carregada de predisposições. Então, e aí quando eu leio, as últimas vezes que eu reli esses textos, que vai falar de identidade e ambivalência, eu penso isso, eu falo, quando não existe dúvida? Então, existe porque eu sou hétero, eu não tenho dúvida de alguma coisa? A minha sexualidade está resolvida, então eu não tenho... só para falar assim, como a gente chuta na lua as coisas assim, e a gente começa a reproduzir tudo isso de forma automática, religiosa, que eu acho que é essa forma que me irrita um pouco, às vezes me afasta um pouco dos grandes centros de formação, né, onde as ideias têm que ser mais quadradas, assim, né? Eu tenho um método, então eu tenho que vender esse método, então ele tem que caber todo mundo ali, mas concordo assim plenamente. Jovi, a gente tem mais uns 10 minutos só. Foi muito rápido. Eu queria dar uma lidinha aqui para o pessoal. Eu queria só te falar 2 minutos uma coisa, que é interessante que você trabalha muito no corpo, né? Então, essa dúvida, onde, por exemplo, você está dizendo de que a heterossexualidade, isso também acontece com homossexuais, né? Então, agora eu sou gay, ou agora eu sou... E aí, todo esse padrão do que se espera, né? No movimento, como que ele fica, né, Arthur? Como é que ele fica no movimento? Isso é interessante. Vem uma excitação, e onde está na dúvida? A dúvida está na hesitação. Esse movimento, será que eu vou? Será que eu vou? Será que pode? E aí corta o movimento. Eu acho que não pode. Então, esse movimento, né,
como que aí a gente está falando de fluxo de energia, então é perceber isso e aí entrar em contato com isso e perceber, pode fluir para cá, e pode fluir para o encontro, que é a potência de um encontro. Eu acho que essa ideia é muito uma contribuição grande do Paulo Albertini via Spinoza, né? De sair da ideia de pessoas potentes, de pessoas genital, para encontros potentes. Encontros potentes, eles vão ser permeados por dúvidas, por questões, um hesito, mas essa dança que o encontro que promove, né? Eu acho que isso promove fluxo de vida, promove alegria, promove a vida. E aí eu acho que é isso que o Reich desde o começo estava querendo, se ligando ao Bergson, né? É o vitalismo, é olhar para a vida. A vida, ela pede passagem, a vida quer seguir, né? E aí essa escola está assim, né? Prendendo a respiração da criança. Chega uma hora que isso vai ter que sair, né? Ou como sintoma, ou como qualquer coisa, mas a vida está pedindo passagem o tempo inteiro. Então, é perceber a dúvida, a excitação, e aí perceba nessa configuração de passado, que meu corpo carrega, e aí é a couraça, nessa configuração de presente, deliberar a partir de um lugar onde flui a vida. Aí o corpo é fundamental. É aí que acontece, sempre aconteceu. Só que a gente cortou o contato com o corpo, né? E a gente está aqui para dizer ser corpo, corposofia, ser corpo. A gente está fazendo nosso encontro aqui para juntar as potências e dizer, segue a vida, perceba o fluxo da vida. E aí a gente está conectado ao cerne da psicoterapia corporal, né? Que é pulsação, ritmo e singularidade do ritmo. Cada um tem o seu. Tá muito... Deixa eu só dar uma lidinha aqui no pessoal. Ó, tem o Jackson Dias, está sempre aparecendo aí, só mandando axé. Gustavo, muito boa. Essa conversa tá boa. E o Vitor também está gostando bastante. Eu gostei da sua... Vitor, um abraço. Querido. Com certeza. Teve uma experiência que eu vivi que é ela vai um pouco além das corporais, da psicoterapia corporal. Eu trabalhei um tempo com um método de reorganização neurológica, não sei se você sabe disso, Jubi, chama método Padovan de reorganização neurológica, e é um método de reabilitação. E teve um caso que eu trabalhei, que era um rapaz que teve um acidente, ele caiu de uma varanda, teve 4 cirurgias de crânio, e ele já estava um ano e meio sedado naquele momento. Ele ficou em coma, depois sedado. Então, minha medicação, ele nem olhava, Jovi, ele nem acompanhava o olhar. Você entrava na sala, ele estava tracostomizado, estava com sonda gástrica, assim, há 1 ano e 8 meses, um cara de 30 e poucos anos. E foi o primeiro caso grave que eu trabalhei, assim, desse tipo, com orientação, com outros profissionais e tal. E, cara, foi quando isso tudo que a gente fala fez muito sentido para mim, porque aquele corpo ele já não pulsava mais há muito tempo. Tava todas as funções no mínimo para ele poder se recuperar, que é assim o processo da sedação. E o método Padovan, ele é de movimentos. Você vai fazendo o movimento, então a pessoa passiva, e você faz o movimento. Os movimentos neuroevolutivos, antes de caminhar e falar. A gente fica reproduzindo esses padrões e depois ir falando poesia, cantando música, que já é uma coisa muito doida para o ambiente hospitalar. Então, dentro do hospital, você cantando, né, para um paciente, você fazendo ele fazer movimentos, isso já era uma coisa que eu já tinha tido experiências, mas com outros casos, autistas ou pessoas com problema de desenvolvimento, mas que não estavam sedados, né? E demorou uns 3 meses, Jovi, para ele olhar, para ele começar a olhar. E eu ia lá todo dia. Uau. E todo dia. Uau. E eu chegava em casa numa dúvida doida, assim, eu falava, meu Deus, será que eu estou fazendo uma coisa... Se é isso mesmo? Mas, é claro, né? Quem me orientava falava, Arthur, é isso, continua, continua. E daqui a pouco ele começou a voltar. E, Jovi, eu via esse corpo pulsante, querendo viver, independente de qualquer coisa. Um sistema nervoso pulsando o tempo inteiro, refazendo conexões, refazendo tudo que tinha que refazer, porque ele não vê limite. A luz não tem limite. E a gente é luz lá dentro, né, Jovi? A gente pulsa a luz e essa luz só quer expandir. E é por isso que todas as nossas mecanismos de defesa e tudo mais são contráteis, né? É contra essa expansão, essa excitação que a gente sente de ser luz lá dentro, né, Jovi? De ter esse potencial infinito de ser
de ser muitas coisas, né? A gente tenta se enquadrar porque alguém não quer, né? Quem quer as coisas como estão, querem as coisas como estão, né? Jovi, poxa, mais 5 minutos, velho. Mas vamos fazer o seguinte, Jovi. Eu queria... Que bom! Eu queria te... Bom, para quem não sabe, gente, o Jovi, ele tem um canal no YouTube, que é o próprio nome dele, Joviniano Rezende. Vai estar na descrição do vídeo aqui, vocês vão ver. E ele está promovendo um evento que se chama Flexibilizando as Couraças Musculares. Couraça muscular do caráter é um conceito central na teoria do Reich, e ela diz sobre essas relações intrínsecas entre psique, movimento, energia, sentimento, respiração e pensamento, todas essas integrações humanas e também sobre as nossas formas de se defender. Está sendo muito legal, é toda quarta, né, Jô? Às 8. Quarta-feira às 8h30. Quarta-feira às 8h30. Olha, quem quer se inscrever, o link da jornada está na minha bio do Instagram. Lá tem o link da jornada. Vocês vão receber um e-mail de boas-vindas e um link para o Telegram, onde tem todo o material desde o primeiro encontro postado. Toda semana é um convidado. O Arthur vai estar daqui 15 dias, né? Quarta-feira é a Denise, falando do Denise Dessoni sobre o torácica. Na outra semana o Arthur falando do diafragma. E aí seguindo, né, todo esse esquema. É um projeto gratuito, online, disponível para divulgação do conhecimento e com esse foco da vida. Você falou uma coisa tão bonita, por dentro nós somos luz. O espectro de luz, quando entra no nosso planeta, ele bifurca em no mínimo 7 cores, que são as cores do arco-íris, né? Então, como que você a sua tonalidade, o jeito que você vai trazer isso é seu. Então, mas aí a gente vai contraindo, assim, né? Então, a ideia do processo nosso é ir flexibilizando para a gente começar a tocar de novo a nossa canção junto dessa grande sinfonia que é a vida, que é o universo, né? Bonito. Muito lindo. Jovi, e se eu quiser, então, saber mais, o que eu posso... Você deu dicas de livros, falou do teu curso. Fala mais um pouco, então, Jovi, como é que funciona a corposofia, então, né? Ok. Assim, aí vai ter um curso que vou dar em abril, maio, junho, são 12 encontros. Mas aí esse tem um valor, porque tem um material didático, tem um certificado, é registrado na Biblioteca Nacional como metodologia é um processo, né? E aí são 12 encontros. O Vitor Portela, que estava aqui, eu vi ele passando, ele foi da última turma, um querido. Então eu aprofundo um pouco, né? Vou buscando nas couraças questões filosóficas, questões existenciais, e a gente faz uma jornada de autoconhecimento, de autocuidado, com 12 encontros. E aí sim, exercícios com grupo, um interage com o outro, um fala com o outro, e é diferente de uma conversa no YouTube, né? E aí também cada um tem, eu convido as pessoas a terem o seu diário de bordo, a gente faz somagrama, que veio lá do Kellyman, né? A gente entra em questões existenciais e a filosofia é a nossa biblioteca. Né? A filosofia não é os livros sagrados que estão... Né? Não, a filosofia é a biblioteca que a gente consulta, fala, olha, não vamos descobrir a roda, gente. Alguém já falou sobre comunicação. Foi o fulano que foi o outro. Não vamos, olha, essa questão é antiga da razão e da emoção. Então a filosofia é uma biblioteca que a gente recorre para compreender nossos processos e ir um pouco além. Trazer para o século XXI, que é o que a gente está fazendo aqui, né, Arthur? Eu acho que pegar uma questão, que é a questão da sexualidade, que é super complexa, jamais é falar numa live. O que a gente está trazendo são reflexões para o nosso fazer. O que eu faço e como eu estou fazendo o que eu estou fazendo, né? Eu estou moldando essa pessoa, eu estou modulando pessoas, eu estou revendo a minha prática a partir de uma coisa muito importante, você falou dessa coisa da luz, né? Da compaixão. Né? Eu acho que hoje tem tantas pesquisas mostrando os efeitos positivos da compaixão no nosso corpo, né? Tem muitas pesquisas mostrando isso. Então esse lugar da empatia e da compaixão é onde a gente precisa de ir para atravessar a pandemia todos juntos, atravessar esse período todos juntos, que é o que você fez, por isso você está na jornada, desde o começo você fez, e está fazendo muitas coisas legais, abertas ao público, deixando as pessoas virem, pulsarem, descobrirem a sua sinfonia, se afinarem ali. A gente desafina um pouco aqui, a gente desafina um pouco. Então vai soltando, né, para a gente poder
tocar juntos essa grande música. Jovi, Oxalá estejam nos ouvindo e a gente consiga entrar num fluxo harmônico desse, que todas as cores sejam bem recebidas desse espectro, né, Jovi? E que isso deixe de ser uma questão um dia, que é o que eu mais espero, porque o que as pessoas fazem na cama me importa muito pouco. Quero saber o que ela faz nas relações fora e, né, mundo afora. Ali dentro é um espaço de cada um, né? E acho que não diz respeito a ninguém mesmo. O que te excita, o que te dá prazer, o que te traz orgasmo. Acho que essa curiosidade faz muito mal pra gente, né? Enquanto seres humanos mesmo. E a gente sente isso diluindo, mas muito lentamente, né? Então, que bom se a gente conseguisse acelerar um pouco, dar mais valor para o prazer e o afeto e questionar menos, né? Questionar mais a violência e todas as tem muita coisa que a gente aceita, né, né? Tem muita atrocidade. Sim, tem muitas coisas importantes para a gente voltar a nossa raiva, nossa rebeldia. Tem focos muito importantes nesse momento atual, né? Que é o antivida que está aí. Então, a gente tem que juntar nossas forças a favor da vida, né? A favor da consciência. Eu acho que isso é um grande foco e trazer esse lugar que você disse do afeto, do encontro, da potência e acolher as variantes de encontros que existem, né, de potência que existe na vida. Quero agradecer todos esses coraçõezinhos, gente. Eu tô adorando os coraçõezinhos. Coração, gente. Gostou. Mano, muitos corações. Obrigado. Gente. Jovi, obrigado, querido. Vou me despedir. Muito obrigado, de coração mesmo. Foi muito bom falar contigo, Jovi. Daqui 15 dias, então, estaremos juntos aí no canal do Jovi, lá no YouTube. E, gente, tem canal de Telegram, tem cursos, tem lives, tem muita coisa gravada. O canal de Jovi já tem muitos temas gravados. E tem também esse acesso a todos esses terapeutas que estamos falando, que também falam sobre esse assunto. Acho que isso é muito legal sentir as pessoas... Agora, essa rede realmente acontecendo. Eu estou reencontrando um monte de gente das épocas de estudo, de congressos, e vejo um trabalho mais lindo que o outro. Assim, não tenho nem como recomendar. Tenho como recomendar, gente, dá uma olhada, dá uma geral em tudo isso, ver o que você se identifica. Vamos tentar... vamos atrás da gente mesmo. Eu tenho falado para os homens agora no recado final, Jovi, porque nos meus grupos só vem mulheres, e quando vem homens, a maioria das vezes identificado com outro gênero. E eu falo assim que minha sensação é que daqui a pouco vai estar os héteros num barco inflável no meio do oceano e vai ter que juntar um monte de mulher para jogar uma corda e buscar a gente desse temporal que a gente vive, dessa desconexão total, para a gente conseguir se reencontrar em algum lugar enquanto seres humanos, assim, não precisar mais, né, ficar em cima de questões relativas à sexualidade ou ao gosto pessoal, né, e sim esse lugar fraterno de humanidade que está muito longe, né? Eu não estou querendo ser otimista demais, né? Mas só uma utopia, um sonho. E um chamado também aos homens que se juntem. Você pode sentir mais e continuar sendo hétero. Confia que dá certo. É um risco, é um perigo, é um grande perigo. Tanto medo. Né? Não precisa ter tanto medo assim, pelo amor de Deus. O afeto é curador, ele não atrapalha a vida de ninguém, não. Pode ter certeza que existe esse caminho. Ai, Jovi, acabou. Vamos. Quer mais falar? Isso, muito grato, querido. Eu acho que essas redes que a gente está fazendo, de trazer as questões, é muito importante nesse momento e espero que se propague mesmo, né? Que a gente forme redes focados na vida, na promoção da saúde, da vida, da potência. É isso aí. Muito grato pela sua confiança e para todo mundo que esteve com a gente. Valeu, gente. Qualquer coisa, procura a gente no direct. Eu tenho uma sessão. Sim, mande um direct, eu mando os links de tudo aí. Obrigado. E depois tem os grupos, a gente se acha. Valeu, Jovi. Sim, tchau. Até mais. Um beijo, tchau.